meus queridos amigos. É com alegria que estamos aqui reunidos mais uma vez para o programa O Lenho Verde. O programa Lenho Verde está, vamos dizer assim, sucesso, está, vamos dizer assim, com uma audiência até assustadora para o tamanho do programa. Joinville é grande mesmo, né? E aí a gente consegue ver quantas pessoas estão tendo acesso à Boa Nova, quantas pessoas estão tendo acesso ao Espiritismo através desse singelo programa O Lenho Verde. Quero agradecer, né, a TV Joinville, a Fabíola, ao Emílio, por esse espaço bendito e gracioso para levar a doutrina espírita até você, de uma maneira bem simples. Os nossos convidados são todos amigos da gente, são todos estudiosos da doutrina e todos aqui muito empenhados em levar a doutrina espírita de uma maneira muito simples. A nossa irmã Sandra está aqui, voltou, faz parte da equipe, né, Sandra? Tudo bem? Que bom que você veio, continua sorridente, seu sorriso é cativante. Uma pessoa muito feliz, né, de estar aqui, né? Com certeza. É muito bom falar de Jesus, né? Ainda Nossa, mais de uma maneira demais, assim. Bom demais. A Sandra preparou para nós o capítulo 8, né? Onde fala da verdadeira pureza. Isso aí. Sandra, o que seria essa pureza? Qual a importância dessa pureza dentro do Evangelho? No Sermão da Montanha, Jesus fala das bem-aventuranças. Uma das bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados aqueles puros de coração, porque verão a Deus. E bem-aventurados significa felizes. Então ele quer dizer que aqueles que são puros de coração serão felizes. Certo. E no Sermão da Montanha, Jesus fala de várias bem-aventuranças, várias formas de sermos felizes. E hoje nós vamos falar de apenas uma delas, que é a pureza de coração. Mas Sandra, assim, vamos dizer assim, nós não temos o coração puro ainda, né? A gente ainda pensa muita bobagem, a gente ainda faz muita besteira, né? Dá para o coração, como é que o coração da gente consegue ficar puro? Como é que a gente poderia se espelhar no Evangelho para isso? O Evangelho fala que a pureza de coração, ele se compara à humildade. Então a humildade seria a chave para muitas virtudes. Totalmente contrária, para a gente ter uma ideia assim do que seria, ao orgulho, ao egoísmo, que pela sua vez são os pais das nossas dificuldades, dos nossos vícios. Certo. Então a humildade seria o oposto do orgulho. E o Evangelho segundo o Espiritismo coloca o orgulho como fonte principal das nossas dificuldades. Porque aquele orgulhoso, ele não consegue enxergar em si os seus defeitos. Então é difícil. É algo muito contrário ao humilde. Por isso Jesus dedicou-se tanto em sua passagem aqui pela planeta Terra, em suas lições, em combater o orgulho, em falar sobre esse orgulho e sobre essa humildade, sobre a pureza de coração. Vamos dizer assim, essa busca pela pureza de coração, ela começa pelo combate às más tendências que a gente tem, né? Isso, na verdade, o orgulho seria a grande dificuldade que nós todos temos em combater, o grande salto evolutivo que nós damos quando nós conseguimos deixar esse orgulho de lado. E o pessoal deve estar se perguntando do outro lado, tá, mas como que faz? Porque, olha, é difícil, né? É difícil. Como que a gente faz? Então, não é tão difícil assim. Deus colocou em cada um de nós a sua centelha divina e a nossa consciência, ela nos dá essa resposta. Então, se nós queremos combater as nossas más tendências, nós devemos olhar para nós, nos conhecer. O autoconhecimento é uma forma de combater essa má tendência. E quando a gente quer se conhecer, a gente toda noite pergunta à nossa consciência: será que eu fiz bem hoje? Será que hoje eu fui bom? Será que hoje eu fui o que eu gostaria de ser realmente? E cada vez que a gente faz essa autoavaliação, a gente vai se conhecendo. Porque da próxima vez que nós formos errar, na próxima vez que nós não formos puros de coração, a nossa consciência vai gritar: opa, aí tá vendo como você está errando?
E aos pouquinhos a gente vai aprendendo a domar as nossas más tendências e a ser mais humilde, mais puro. É interessante a gente lembrar, né, para o público que está em casa, só para você que quiser conferir, é o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, do Evangelho segundo o Espiritismo. Interessante é que, vamos dizer assim, os Espíritos trazem, né, para Kardec, duas citações falando da pureza de coração. Sim. Então, a primeira está em Mateus, que é bem o Sermão do Monte, que ela acabou de falar, e aí eles citam uma passagem com as crianças. Sim, ele fala, deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que a elas se assemelham. Então, você vê aqui, ele faz uma menção às crianças, porque a criança, assim, ó, se você começar a conversar com ela, ela não mente. Ela vai falando a verdade. E ela confia em você. Ela vai... Tanto é que os psicólogos, eles põem a criança para brincar e a criança vai soltando a verdade. Porque a verdade não tem... É a mesma, ela não tem formas. A mentira não, ela vai caindo por terra. Sim. E a criança, naturalmente, né, o nosso cérebro, ele é programado para falar a verdade, né? Sim. Quando a gente é pego, assim, em algumas circunstâncias, a primeira coisa que vem sempre é verdade. E se a pessoa vai mentir, ela tem que pensar. É verdade. E a criança não, a criança ela já vai falando. Sempre é verdade, ela não entende por que você está fazendo aquelas perguntas para ela. Então Jesus diz que é semelhante a uma criança. Não é para a gente ser infantil, né? Não, até porque, até nesse capítulo fala a respeito dessa questão com um pouco de cuidado. Né? A gente conhecendo um pouco o Espiritismo, a gente sabe que uma criança é um espírito milenar. Então ela é um espírito que está ali numa nova encarnação e que, claro que tem as suas dificuldades, não é um espírito puro, né? Se fosse um espírito puro não estaria encarnado aqui no planeta Terra. Sim. Então, a gente levando dessa forma, a criança então é um espírito milenar, só que a gente sabe que ela tem um período que essa sua identidade, ela está latente, ela está ainda a ser descoberta. Porque imaginemos se uma criança viesse pequenininha com ideias de um espírito milenar. Ia ficar complicado para ser educada, para que os pais pudessem também se afeiçoar e cuidar dela com os cuidados necessários que a criança necessita. Então, para que a criança seja amada, que ela seja cuidada, ela vem envolvida nesse manto de ternura, de graciosidade, de ingenuidade, e aos poucos essa consciência espiritual vai retornando. Lá pela adolescência, um pouco antes, ela vai tomando consciência dessa sua identidade espiritual. Então, por isso que Jesus fala aos que se assemelham a uma criança. Não é para ser infantil, né? Não é uma criança que é inconsequente, uma criança... Né, ela não tem planejamento, ela não tem maldade, ela não tem malícia. E sim, aquele comportamento que a criança tem no sentido de confiar em Deus, no sentido de confiar nos pais, no sentido da sua ingenuidade, da sua verdade, da sua sinceridade. É isso que Jesus se refere. E a criança é cheia de energia, cheia de vida, né? Então, também aí fica essa referência, né? Semelhante a uma criança. A gente tem que começar a buscar a vida. Sendo que nós adultos, às vezes, nós vamos desanimando por qualquer coisa, nós vamos nos entregando, né? Sempre tá contentinha, já viu? Pouquinha coisa, ela já fica feliz. Fica contente. A gente não, a gente precisa de mais, a gente precisa de cada vez mais, a gente precisa ter muito. E talvez seja isso que Jesus queira dizer aqui no Evangelho com relação ao orgulho, com relação à vaidade, com relação a vamos dizer assim, a essa questão do eu tenho que ser sempre mais. Que o orgulho é isso, né? Ele é o eu sou sempre mais, eu sou mais que você. Eu sou mais inteligente, eu sou mais esperto. Eu não posso, o orgulho nos faz não aceitar as nossas provas. Isso é fruto do orgulho quando a gente recebe, eu estou doente. Não, eu não. O fulano lá que está no hospital, ele pode até ficar doente, mas eu não. Por que eu Muita gente não admite, né, que está doente. Não admite, né? Por que eu não posso perder um ente querido? Tantas pessoas perdem. Por que eu não? E aí ele sofre porque o orgulho faz com que ele não aceite
aprova, não aceite, que ele precisa também sofrer para se melhorar. E aí vamos lembrando do combate às más tendências e vamos lembrando que Jesus está dizendo no Evangelho, felizes os que têm puro coração porque verão a Deus. Então ver a Deus seria uma questão de sintonia, né? Na verdade, esse ver a Deus é o viver Deus. Viver essa oportunidade maravilhosa que Deus nos dá, que é a vida. E Ele nos coloca aqui para que nós sejamos felizes, como crianças. Como é bom a gente ir pensando junto, né? A gente vai estudando e vai entendendo cada vez mais, né? Mas, Sandra, aqui também no Evangelho, ele cita uma questão do pecado em pensamento, né? Lembrando aos espíritas, ou quem está nos vendo, que o espírita não usa muito essa palavra pecado, a gente usa mais a questão do erro, né? Até para não ficar uma coisa muito religiosa, então nós usamos muito a palavra erro. Mas no Evangelho está escrito pecado em pensamento. O que seria esse pecado em pensamento? Aquela vontadinha assim de que o outro... na verdade assim, né? Aquele erro. Nós somos seres que ainda não conseguimos, vamos dizer, usar a nossa mente de forma adequada. Né? A gente tem consciência disso, né? A gente não usa o nosso potencial e nossa mente tem muito poder. E esses pensamentos que nós temos, é claro que modificam as nossas vibrações. Vamos dizer que eu sou um radinho e eu sintonizo de acordo com os meus pensamentos. E eu vou sintonizar o quê? O que é semelhante à minha vibração. Então, se eu estou pensando em coisas ruins, eu vou sintonizar esse padrão vibratório. E qual que é a companhia espiritual que eu vou ter? Não vai ser uma bênção, né? Se você está pensando em briga, né? Que tipo de espírito você vai atrair para perto de você? Então, se eu só estou pensando em desgraça, estou pensando em coisa ruim, estou pensando mal daquele outro, vai vir um espírito que também não gosta do outro, vai ficar lá, tu tem razão, eu também concordo contigo. E a gente não quer companhia ruim, pelo contrário, a gente sempre quer que tenha um anjinho ao nosso lado, né? Então, para isso, a gente precisa pensar de uma forma melhor. Então, essa citação, né, está em Mateus. Ele diz que aquele que pensar, né, numa mulher com cobiça, aqui ele cita mulher, mas adultério de qualquer tipo, né? Trair é qualquer um, trair o pai, a mãe, o sócio, né? Ele coloca até adultério como um mau pensamento. Né? Como um mau o trair alguém. Geral, né? Então, quando você pensa em trair alguém, é porque você ainda tem a capacidade de fazer. Porque o bom espírito, ele nem pensa o mal. Ele se indigna com como é que o outro ainda pensa o mal. E na verdade, né, todos nós ainda temos um pouco, né, um pouco mais, um pouco menos. Você eu não sei, eu não. Tá. De pensamentos negativos. E, na verdade, eu gostaria até de falar com o telespectador, assim, não fique triste, porque isso faz parte do ser humano aqui do planeta Terra. Do nosso processo evolutivo. O que é importante? O que é importante? Quando a gente tem um pensamento ruim, a gente combater. Isso é importante. Agora, não vamos nos culpar que o pensamento ruim vem, porque às vezes você está no trânsito, né? E acontece uma coisa inevitável. Você não pense assim, alguma coisa negativa. Em várias situações também, às vezes no trabalho, na família da gente. Então é difícil, mas a gente tem que combater. Na hora que a gente perceber que esse pensamento negativo está aparecendo na nossa mente, a gente já combater e substituir ele por um pensamento positivo. Não, eu não quero pensar isso. Peraí, eu sou imperfeito, meu irmão é imperfeito, então eu vou perdoar, né? Eu vou pensar uma coisa boa. Né? Pensa lá no jardim cheio de flores, coloca outra coisa na cabeça e segue adiante. Isso, é um exercício, né? Outro dia eu vi uma frase no para-choque do caminhão: que Deus te dê em dobro tudo que desejares para mim. Veja que isso é realmente um controle do pensamento. Porque ele está dizendo assim: Deus te dê em dobro tudo que tu desejares para mim. Então, assim, eu não posso desejar o mal pro outro, porque virá para mim em dobro. Né? E também, achei muito bacana essa frase legal. E ela nos indica que a gente não deve também revidar. Porque, na verdade, a pessoa que está pensando mal, ou fazendo mal, ou falando mal da gente, o mal é dela. O mal é dela. Isso. Ela que está fazendo mal. Isso. Mas ela fez isso, fez aquilo. Foi ela que fez. Problema dela. Eu não vou levar para mim.
eu vou ter a minha consciência tranquila que eu não sou aquilo, que eu não faço aquilo, que aquilo não se refere a mim. Não vou acatar. Então fica só com ela. Uma forma muito boa da gente não captar, né, as energias negativas. E o próprio Evangelho nos fala, né, em Santo Agostinho, ele recomenda a gente fazer uma análise do dia. Sim, é pra gente, consciência. Né, que é pra gente, eu conheço-te a ti mesmo, né? Que é pra gente começar a ver assim, pô, hoje o que eu fiz? Pensei mal de fulano, pensei mal de Beltrano, desejei mal para fulano, aí deixa eu corrigir isso. Então, é quando a gente começa a corrigir, é que a gente começa a ver o quanto a gente ainda tem para caminhar nessa estrada evolutiva e que não precisamos esperar por muita coisa nessa vida, podemos começar agora. Não, hoje, quando a gente for deitar, ao botar a cabecinha no travesseiro, faz uma oração e pede minha consciência. Né? Me acuse se eu fiz algo mal, algo que não era bom, né? Algo que não era adequado. E aos pouquinhos a gente vai ver que aparece tanta coisa. E aí você pede ao teu anjo da guarda que te ajude, que te ajude a identificar, que te ajude a vigiar durante o dia os teus pensamentos, as tuas palavras também. Sim. Porque se o pensamento já tem a sua força, a sua potência, imagine a palavra. Bom, mas Jesus assevera isso, né? Ele diz, quem disser ao seu irmão raca, né? Ele já fala assim, raca era tipo um bobo, né? Era um bobo, um tolo. Imagina, a gente acostumado a ouvir coisa pior e às vezes a gente repete isso, né? E o que acontece? A entonação é que vai fazer a intenção do coração, né? Exato, o molde total está na tua intenção, e né? E como a maledicência ainda está presente nas nossas vidas. Para! Aí vai querer ser puro de coração falando mal dos outros? Tudo bem, mas vamos dizer assim, não, tem gente que é muito, mas e daí? Não estamos aqui para julgar. Não. Né? Nós estamos aqui para mostrar a simplicidade do Evangelho. Nós é que complicamos, né, Sandra? Jesus, ele disse assim, ama. Né? E ficou 3 anos explicando como é que amava e demonstrando como é que amava. Mas a gente tem uma dificuldade enorme, uma dificuldade imensa de aprender. Mas eu acho que a gente já melhorou muito e nós podemos melhorar a cada dia. Mas não depende do outro, depende da gente. E Jesus fala, nesse capítulo 8 aqui, Kardec coloca a luz do Espiritismo, Jesus fala de uma forma muito simples. Felizes, bem-aventurados, aqueles puros de coração. Então quer dizer que se você tiver pureza, que você não pensar o mal, não falar o mal, não fazer o mal, você vai ser feliz. Sim. Só isso. Mas é aquela história que bate de novo no orgulho, né? O que acontece? A gente não quer ser ridicularizado. Vão me ridicularizar se eu perdoar. Né? Vão me ridicularizar se eu deixar passar barato. Não, eu não tenho sangue de barato, eu tenho que ir para cima. Então, esses conceitos bárbaros, assim, rudes, ainda temos muitos entre nós. Animalesco. E todas temos que fazer o quê? Começar esse combate. E o item 8, né, Sandra, ele vem falar dessa pureza de coração das mãos não lavadas. Sim. Que é justamente, né, o teu tema principal hoje. O que significa essa verdadeira pureza? Ela é interna ou ela é externa? Então tem aquela passagem nesse capítulo também que fala daquela questão de foram lá comer e não lavaram as mãos, né? E aí Jesus chegou e falou o seguinte, não adianta vocês ficarem cumprindo todas essas regras que vocês têm, que eles tinham um monte de regras, um monte de protocolos e dando uma quantia, um valor material e fazendo tudo certinho e cumprindo ali o que dizia a lei, se vocês não se melhoram moralmente. Então isso serve para nós hoje, porque até hoje tem gente que acha que se cumprir todas as regras ali da sua igreja, da sua denominação religiosa, não precisa praticar, tá tudo certo. Né? E a grande proposta de Jesus é que nós melhoremos a nossa condição moral. Nós precisamos ser pessoas melhores, é só isso. Se a gente está ali cumprindo a regra, lavando a mão ou pagando o que precisa, isso aí é só um detalhe. O mais importante é o que tem dentro de nós. É interessante que Jesus ele chama de hipócritas. Né? Mas é uma hipocrisia. Mas os seus discípulos não lavaram as mãos para comer. Claro que a gente entende a questão da higiene. Né? Isso é outra coisa. A gente entende a questão da higiene, mas é mais válido no reino dos céus
o que se passa no teu coração do que a tua maneira exterior. Certamente. Então, nós vemos o seguinte, que Jesus quis dizer assim, ó, não é o que polui o homem, né? Não é o que entra na sua boca, e sim o que sai. A gente entende que se comer uma comida contaminada, né? Você... Não é no termo físico, né? Que ele quis dizer, né? Não foi no termo físico. Se você comer com uma comida contaminada, sei lá, uma coisa qualquer suja, que seja contaminada, você pode sim pegar uma virose, uma doença. Isso pode te prejudicar fisicamente, mas não vai te prejudicar espiritualmente. Agora, o que vai te prejudicar espiritualmente é o que sai. É o que sai do teu coração. Então, você xingar o outro de bobo, de tolo, ou fazer uma fofoquinha, como disse a Sandra da maledicência. É o que sai da nossa boca. Esse é muito mais venenoso para nós. É o que tem no nosso coração. O nosso só sai da boca o que transborda do coração. Então, o que a pessoa fala é o que ela sente. Sim. Então, às vezes, ela nem fala mais, né? Ela não fala mais, mas ela fica ali, ó. Já é um passo, né? Agora tem que ter... se não consegue parar de pensar, pelo menos de falar, né? Exato, um progresso, né? Já parou de verbalizar, já parou de materializar o pensamento, outra né? coisa, o que a gente pode fazer também para melhorar isso aí é a leitura edificante. Sim. Né? Eu leio ali um bom livro que me traz boas instruções, e a TV também eu coloco e vejo bons programas, não fica vendo aquela coisa de desgraça, de sangue, tudo mais. Outro dia eu escutei uma crítica que era assim, mas as pessoas assistindo programas de TV evangélicos, né? Aí dizia assim, porque são lavagem cerebral. Mas, gente, tem pessoas que precisam, sabe por quê? Porque a nossa mente é tão suja que ela precisa ser lavada. E lavar com força mesmo, né? Isso foi o Nazareno Feitosa que falou, o mentor dele falou, Samuel Lucas falou pra ele. Olha só, mas é verdade, a gente precisa de uma lavagem cerebral para limpar essa cabeça da gente que é tão emporcalhada ainda, né? A gente precisa buscar boas informações, bons programas, boa leitura e boas conversas. Então, se tem aquela tua parente, a tua vizinha que você sabe que sempre fala mal dos outros, vai cortando, vai cortando. Muda de assunto. Boa, vai cortando. Sabe? Porque aí a gente evita as más conversas, as más palavras, e aí a gente melhora o nosso pensamento. Não, é assim, é muito natural. Então, assim, programa evangélico, programa espírita, programa católico, assistam. Porque o que acontece? Você está absorvendo, você está ingerindo Jesus. Isso é importante. Isso vai limpando a sua mente, vai fazendo a lavagem cerebral no sentido de limpar a mente, né? Não é de incutir na tua cabeça uma coisa, mas você vai limpando a sua mente com coisas edificantes, você vai se tornando mais limpo, né? Você vai se tornando uma pessoa mais... essa verdadeira pureza, é a interior. Isso mesmo. Eu me lembro uma vez que eu perguntei para o seu Valério, né, lá do Maria de Nazaré, eu perguntei para ele quando ele caiu de uma escada e quebrou a perna, quebrou toda. Ele disse assim, que bom que foi só uma queda física, não foi uma queda moral. Eu falei, eu achei aquilo sensacional, um ensinamento assim, mas não tudo quebrado. Tudo quebrado. Ele disse, que bom que foi uma queda física. Isso aí. Você vê? A pessoa começa a entender que os males físicos não são maus, mas aqueles que eu provoco com o espírito, né, Sandra? Esses nos levam a grandes dificuldades, muito maiores do que um gesso e uma dorzinha, né? E eles nos acorrentam aqui num planeta inferior. Eles nos acorrentam ao mal. Porque quanto mais mal você é, mais você engrossa os liames espirituais que você tem. Então, quer se libertar, quer ter uma vida feliz? Leitura do Evangelho. Né, Sandra? E fazer o bem. Fazer o bem vai em obras. Vai te fazer muito bem. Não tem outro jeito, não dá para comprar o reino do céu. Já tentei, não deu. Se bem que eu tinha pouquinho, né? Mas bem que eu tentei, né? Era o meu tudo. Mas, gente, não dá para comprar o reino do céu espiritual. Como é que você vai comprar um reino espiritual com coisa material? A gente precisa ter consciência, né? Nessa época que nós estamos já
avançada, que nós conhecemos, temos acesso a tanto conhecimento, né? Hoje em dia a gente acessa no celular, a gente acessa no YouTube, tem tanto acesso, e nós precisamos muito buscar essas boas informações, nos instruir para fugirmos da ignorância, fugirmos dos maus pensamentos e finalmente nos elevarmos, melhorarmos a nossa condição moral, para que nós possamos ser realmente felizes. E assim, a gente está aqui falando tudo isso, não é só para você, não. A gente está falando para nós. Sabe por quê? Porque cada vez que a gente lê isso aqui, a gente fala, ai, é verdade, é verdade, é verdade. É todo dia. Todos os dias nós precisamos cumprir isso aqui. Então, assim, a gente está na televisão falando, falar é fácil. Não, não é fácil você falar uma coisa que você começa a assimilar e ter que fazer. Porque a consciência que cobra, não tem ninguém apontando o dedo, né, Sandra? A consciência cobra e nós temos uma responsabilidade ainda maior, porque quando você tem conhecimento e que você fala a respeito daquilo, né, você está lendo mais, então você tem muito que colocar em prática. Você ter conhecimento, ter acesso e não colocar em prática é ainda pior. Então vamos seguir esse exemplo, né? E começar a melhorar nossos pensamentos, né? Porque a lição de hoje é essa. Então vamos começar a melhorar nossos pensamentos, vamos começar a limpar os nossos pensamentos com a leitura do Evangelho, leitura edificante, como disse a Sandra. Tá cheio de palestras boas na internet, né? Muitas. Tá cheio de programas bacanas, filmes bons, edificantes, que te fazem crescer e crescer bastante. Sandra, obrigada por você ter... Nossa, já acabou? Acabou. Legal você ter aceitado, né, fazer parte dessa equipe, desse grande projeto, né? 1 ano no ar, 1 ano no ar. São mais de 50 programas. Então a gente fica feliz de ter uma equipe bacana. Somos 23 expositores, 23 que estudam para estar aqui, né, e levar até você a boa palavra. Muito obrigada, tá, Sandra? Obrigada, José. E pessoal, fiquemos todos nessa paz, nessa grande paz que Jesus nos proporciona. L'Extase, the eau de parfum and the new eau de parfum légère by Nina Ricci.